Aqui estamos nós, né, no pleno sábado, fazendo artes, com Selma Arte Stencils, fazendo a diferença hoje, nesta manhã. Então, vamos iniciar com a demonstração dos nossos stencils da Litoarte, que é este açucareiro com essa xícara. As duas opções de listas, certo? Um barradinho de lançamento, excelente para fazer cortininhas, acabamentos e etc. Além disso, de usar o complemento de acabamento do chá e café, certo? E a opção de você ter também um bule para fazer um complemento deste projeto, certo? Que nós iremos usar só alguns exemplares. Então, como isso aqui, essa live vai ser uma live ao vivo, feita um projeto ao vivo, então vocês vão analisando e vendo o que vocês têm aí de stencil para fazer um complemento. E quem não tem, esses stencil, alguns deles são de ponta de estoque, não tem mais na fábrica para ser comprado, e aproveite enquanto nós temos estoque, ok? No finalzinho da live também estarei mostrando os stencils usados para que vocês fiquem atentos. As cores da nossa tinta será Trucolo nas cores tons de vermelho e usar o verde, tá? Para fazer alguns acabamentos. Nesse barrado aqui nós temos a estamparia de utensílios de cozinha, bule, chaleira, xícaras e alguns detalhes, como vocês estão vendo aqui. Vamos trabalhar com stencil nessas tonalidades, certo? E as cores também. Na primeira mão eu marquei o nosso espaço, deixei aqui mais ou menos 2 a 3 centímetros de distância do nosso acabamento. Já trabalhei o stencil, que é o stencil de sobreposição, fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma, é de acabamento, ó. Encaixou, tá vendo, ó? Pintou, levantou, no onde você parou, você consegue fazer o sobreposição, quer dizer, continuação, certo? Aqui já tem alguns esquemas, como eu quero o meu trabalho. Esse risco aqui é feito com a canetinha mágica. Aqui eu já deixei preparado de inicial para vocês, com a cor vermelho tomate da Trucolo. Usei o pincel pituá da Castelo, o T558, que é específico para tecido. Vou sempre fazer esse processo de tirar o excesso na bandejinha, certo? Aqui, como nosso stencil, ele é muito próximo tá vendo? Então, nós temos que cobrir para não ter problema de manchar o nosso trabalho, o nosso tecido que estamos pintando. Aqui eu tô preenchendo, ó, fazendo o preenchimento. Terminou de preencher, aqui nós iremos usar o que? A tonalidade mais clara. Usamos o vermelho. Agora nós vamos usar o púrpura. Em cima do púrpura nós iremos usar o vinho, certo? Tudo da Trucolo. O vinho, ó. Coloca a tinta. Essa é a púrpura. Todos esses materiais, gente, tem lá no meu site. Tá com frete grátis. Vocês irão comprar o valor que estima no site. E depois esses vídeos vai para o meu canal. Às vezes demora um pouquinho, porque minha filha também faz faculdade e não tem como ela fazer na mesma hora, certo? Mas sempre que pode, a gente tá fazendo esse procedimento, certo? Passei uma fita aqui, ó. Em cima dele, você vê que ele tá tendo você não vê a diferença da cor, porque é tom sobre tom. Em cima desse, nós iremos usar o vinho. Certo? Ó, esses pincéis são os pincéis pituá da Castelo.
Meu WhatsApp está aí para vocês tirarem alguma dúvida e fazer alguma pergunta. Como comprar, como adquirir esses produtos. É um projeto, gente, para quem já pinta e para quem está iniciando também. Ele é muito bom porque é mais rápido e você também tem a coordenação motora. Tá vendo? Quando eu joguei o vinho, já ficou um degradê, ó. Aqui, nessa parte, eu vou escurecer mais, ó. Eu não tenho esse projeto pronto ainda, tem, mas é antigo. E eu vendi o pano e eu resolvi fazer esse, atualizando as cores. Se não me engano, no meu canal tem ele com goiaba. Ó, você vendo que ele tá, eu fiz um degradê. Conforme ele for secando, gente, depois de seco, você vem e faz o mesmo procedimento escurecendo. Tá vendo? Ele fica um tom bonito. Aqui nós já vamos trabalhar uma tonalidade mais clara, que será o rosa, o coral da Trucolo. Com o meu pincel sujo de vermelho e vinho e essas misturas que eu tenho, eu vou fazer uma famosa misturinha. Ele vai ficar um rosé, tá vendo? Então vai ser ele misturado com o pincel e eu vou jogar aqui em cima, fazendo um rosé mais claro. Porque na cor Trucolo é um rosé mais escuro. Aí aqui, ó, eu vou só colocando a cor de tinta e puxando. Ó. Aqui também. Ó. Fiz o preenchimento, vou trocar o meu pincel, vou usar um menorzinho. Esse é o 2.0, eu vou entrar com o púrpura e depois com o vinho. Tá vendo? Púrpura e depois eu vou fazer o procedimento com o vinho para escurecer. Ele vai ficar tom sobre tom. Ó. Tom sobre tom. Nesse outro lado, eu vou entrar com o vinho. Em cima desse, tá vendo? Eu vou escurecer. E aqui também. Tem a cor que vocês podem estar usando, o berinjela. Esse berinjela é da Acrylex. Ó, ele vai escurecer mais, dando um tom mais escuro. Aí, quando eu vou pintar a nossa alça do nosso açucareiro, eu vou usar somente as mesmas cores, só que em vez de usar o vinho, antes eu vou usar misturando o rosé, coral e o berinjela. Com o mesmo pincel sujo, eu vou dar batidinhas.
e espuma ao mesmo tempo. Já deu outra cor diferente, tá vendo? Vou fazer o mesmo procedimento no outro lado. Seguro. E espuma. Vou pegar outro pincel limpo, sem nada. Esse é o 230. E vou entrar com o berinjela puro, certo? Porque eu quero um tom mais escuro do que a tampa. Tá vendo? Do mesmo jeito aqui. Por acaso vocês tiverem muita dificuldade para fazer ele com um pincel fituar e ele tá um pouquinho as cerdas um pouco aberta, você faz isso aqui, ó. Tá vendo? Colocou a fita, porque aí você vai ter mais facilidade de não espalhar tanto e não sujar a parte que você não quer. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Deixar ele na parte do meio um pouco clara, porque aí eu vou entrar com o branco. Certo? Aqui já tá seco, um pouco seco. Com o meu pincel sujo, eu posso escurecer, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho e vou fazer isso aqui. Tá vendo? Ele vai dando uma cor diferente e uma tom sobre tom. Sempre eu usei as cores como eu como eu tô mostrando, vocês vão ter um resultado como eu tô fazendo aqui. Aqui, como já está seco, eu vou pegar um pincel. Esse aqui é o 20. Vou mergulhar no meu púrpura maior, tá vendo? No meu púrpura não, no meu berinjela. E vou escurecer em cima, ó, do que eu pintei. Ó, varre pra cima. Aqui do mesmo jeito. Vamos fazer esse movimento e depois esfumando. Do mesmo jeito aqui. Ó, aqui também. Agora eu já vou retirar meu stencil. Mas antes disso, eu irei usar um pouquinho do branco aqui
Pra ela ir já dando, secando, no caso, para que eu possa estar tendo um resultado bom. É meu branco essa cor. Vou usar o branco aqui e vou retirar o stencil. Tá vendo? Ele já vai dando uma diferença grande. Que eu ainda vou voltar com o stencil para dar o acabamento final. Aqui, ó. Vou retirar o stencil e agora nós vamos partir para a xícara. Vocês vão ver como ficou bonito essa primeira parte. Certo? Aqui tá meu açucareiro pronto. Aqui nós iremos usar agora a xícara, que nós temos numerações com ela, tá? Aqui, ó. Primeiro você tem noção de como vai ficar, para ficar no mesmo alinhamento, ó. Mesma linhagem do stencil. Você vai ter noção de onde você vai colocar o encaixe da xícara. Aí, ó, aqui. Tá vendo? Pronto. Aqui eu vou começar a trabalhar a nossa xícara. Nós iremos colocar uma fita crepe para segurar. Depois que pintar essa xícara, gente, já vai para a sobreposição dela, que é o acabamento, e o acabamento de cima. Aí é rapidinho. Não tem nem... Não dá tempo nem a gente fechar os olhos. A fita eu gosto de colocar para ela ficar bem firme e não correr o risco de eu sujar o meu trabalho. Aqui nós iremos usar a mesma tonalidade que usamos na nossa tampa, nós iremos usar na xícara, porque o prato dela vai ser vermelho. Então, iremos usar essa parte da nossa xícara, a misturinha, porque nós vamos usar um tom claro, porque quando usamos clareador junto da misturinha, ela dá um tom claro e eu não gosto de fazer com cores escuras. Vou mergulhar aqui. Esse risco que vocês estão vendo aqui, gente, é da caneta. Então, depois, quando eu passar o ferro ou o secador, eu consigo ter ele limpo, sem ter problema de ficar com risco. Pode fazer perguntas, certo? Eu faço trabalho de artesanato já há muito tempo e tenho bastante cliente que hoje sabe da minha trajetória, que foi difícil, mas nunca eu peguei uma bagagem em cima dos outros, jamais. Tudo que nós conquistamos foi com nossos esforços, certo? Nunca tive patrocínio de ninguém. O patrocínio maior é Deus. E meu desenvolvimento pintando com o nosso... me inspiro muito na Ana Laura Rodrigues, na Selma Moreto, na Jucineide Braga, na Solene, na Daniela, uma pessoa bem humilde, que nós temos hoje começando, foi aluna da Selma Moreto e foi aluna da Ana Laura Rodrigues, e eu sei o quanto elas são importantes nessa trajetória, porque foi
através delas que eu vendo Estência desde 2016. Então, são mais de 8 anos buscando e desenvolvendo trabalho junto com a Litoarte. Temos uma história com a Litoarte e temos uma história também com a OPA, tá? Preenchi aqui com coral. Agora nós vamos entrar com um pouquinho só do meu vermelho, um pouco de púrpura e de vinho, para dar a mesma tonalidade que nós temos na parte da tampa. Ó, eu só fiz pegar o pincel, sujar na tinta e vim com ela depositando. Hoje patrocino a Selma Moreto, a Duda, a Jucineide Braga, a Solene, a Lana, certo? E a Solene também. São pessoas que têm um carinho. A Daniela. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande por elas. E elas estão aqui junto comigo, lutando em busca dos seus sonhos. O que eu puder fazer para ajudá-las, com certeza está aqui o meu apoio. Elas estão com projetos lindos e maravilhosos, mas está aqui nós usando esses stencils e pincéis, buscando novos parceiros de aprendizados, no caso, clientes novas que estão entrando na linha de artesanato. E depois que elas se desenvolvem no stencil, elas partem em rumo dos seus propósitos maiores, que é a pintura, é a mão livre, que elas fazem com muito talento, certo? Aqui eu já dei o pontapé inicial, usei essas 3 cores misturadas. Agora eu vou entrar com um pouco do meu berinjela, certo? E vou escurecer onde eu vejo que é necessário. Tá vendo? Vocês estão vendo que a tonalidade vai surgindo, dando cor à xícara. Depois de secado, que esteja seco, aliás, você vai poder jogar um pouco da tinta direto já no tecido e esfumar, para ele estar dando uma cor mais escura, que é para ele ficar mais próximo do que vocês estão vendo aqui. Ele tem que ficar igual a tonalidade da tampa. A Adriana tá perguntando se esse stencil é novo. Esse stencil não é novo, esse é stencil antigo. A Litoarte não tem mais disponibilidade dele para vender. Eles são um stencil que fez sucesso logo que ele foi lançado. Ó, aqui você faz essa base. Quero deixar o meu grande abraço à minha Adriana. Tenho muito carinho por ela. Por todas vocês, mas sempre tem alguém que a gente busca mais inspiração, força, coragem. Essa mulher é uma mulher muito guerreira. É Deus na vida dela. Ó, você vê que quanto mais depois do seco, você vê que ele vai dando uma cor numa tonalidade bonita, e dando volume ao mesmo tempo à xícara, tá vendo? Ela deixa essa luz no meio, não fica uma coisa chapada, tá vendo? E a mistura de cores
na xícara, ela fica num tom por igual. Ela não fica aquela coisa manchada, certo? Aqui eu deixei esse detalhe mais claro, porque depois eu venho com o branco, certo? Com o pincel branco, com o pincel, faço só vou dar somente para vocês verem aqui, que nessa parte que ficou mais clara, eu faço isso aqui, ele vai, ó, iluminar, tá vendo? Ó, aqui também. Aí quando ele seca, você vem com o berinjela em cima e ele vai dando esse ponto de luz. Aqui nós já estamos com ele meio caminho andado. Vamos retirar a parte do stencil. Ó, tá vendo? Aqui nós iremos já encaixar a sobreposição da xícara, que é a parte do pires com a alça a asa da xícara. Ele é de sobreposição, gente, ó, encaixou, tá vendo, ó? Ele é lindo, esse açucareiro. Vai cobrindo para evitar de você ter problema de manchar, certo? De manchar o seu trabalho. Aí você coloca um pedacinho também aqui, ó, para cobrir a colher, tá vendo? E aqui nós vamos trabalhar. Aí vai ser preenchido diretamente com o vermelho, que eu falei para vocês que a parte da nosso pires ia ser vermelho. Aí vai entrar o vermelho, tomate, direto. Ó, tá vendo? Entra direito. Bate e puxa. Aqui também. Aqui, ó. Um detalhe que eu tô deixando é que tem algum lugar nesse pires que eu vou deixar ele com um aspecto mais claro, que é onde eu vou entrar com a iluminação. Vou diretamente com o meu pincel já sujo, eu vou fazer a mesma tonalidade da alça do nosso açucareiro, só que na próxima a xícara eu vou botar vermelho. Por quê? Porque senão ele vai ficar um tom e fica fugindo da cor. Aí aqui agora nós vamos entrar com o rosinha. Ó. O rosinha, que é o coral. Ele é mais um rosinha. Quem tiver outro tom de rosa pode usar. Ele é bem clarinho. Amarelo pele, não. É rosé. Ele dá uma aparência com rosé da Acrylex. Ó, misturei, certo? Aqui eu vou usar um pouco da minha misturinha em cima desse coral, que pode ser um rosé. Ó. Aí agora eu vou entrar com o meu pincel sujo, que tava lá quando a gente pintou a xícara. A Rosen Floartes. Eu tô lá, bom dia. Gostaria de saber sobre a cor Tiffany. A Acrylex tem? A cor? Sim. Qual é a cor? Tiffany. Não conheço. Ó, só é você, se você tiver a tonalidade, fazer a mistura de cores parecidas para você ter a cor desejada, que dá certo. Porque às vezes eu não tenho. Pronto, agora eu vou usar o berinjela. Vendo? Aí agora com o pincel sujo eu vou usar o púrpura, voltar tudo de novo, o púrpura,
o vinho, certo? Aqui, ó, púrpura, certo? Púrpura. Vou colocar aqui também, ó, aqui, nessa parte. Aqui embaixo eu vou deixar mais claro. Agora eu vou entrar com o berinjela, com o meu pincel arrumado, ó, e vou escurecer aqui um pedacinho de fita na ponta. Esse é o pincel. Tem que nós termos aqueles pincéis pituar, gente, não pode ficar sem, porque sem eles nós não temos o resultado que precisamos. Ó. Aqui. E aqui nessa parte que tá um pouco branco, ó. E vou aproveitar, já vou dar uma iluminada aqui. Vou tirar meu stencil. Ó. Vou fazer os acabamentos que precisa. Com pincel de cerdas macia, 415,23, certo? Nós iremos usar para fazer os acabamentos. Acabamento esse que será com o púrpura, com o vinho, com o vermelho, com o branco, com o rosa. Nós vamos trabalhar em cima disso, com a nossa misturinha, certo? Aqui mesmo, vamos usar, ó. Aqui eu tô usando berinjela, para cobrir essa demarcação, ó, que nós temos. Um pincelzinho em pé. Quem tem o C500 é excelente. Cada um a gente gosta de um, né? E vai fazendo o mesmo, ó, que foi feito com o pincel. Aqui, ó, que tá bem próximo, eu vou entrar com a mesma tonalidade. Aqui eu vou usar, ó, um pouquinho para unir. Vou usar o vermelho, como eu falei para vocês, ó. Para fazer o acabamento. Aqui na parte de baixo nós vamos usar o vinho ou o púrpura, depende da proporção. Embaixo iremos usar o vinho, unindo. Certo? Nessa parte aqui de baixo, nós iremos usar um pouquinho do claro, ó. Do coral e faz a mesclagem. Tá vendo? Na parte de cima, iremos usar o vermelho. Aqui, ó. Certo? Aqui também, ó, um pouquinho. E vamos fazer o acabamento da parte de baixo. Vamos usar um pincelzinho menor
certo? Pra fazer usando o vinho. Esse aqui é o número 6. Certo? Aqui também, ó. Só um detalhezinho. E nessa parte que nós estamos vendo, na parte da xícara, iremos usar o berinjela. Ó, pincel em pé, puxa pra cima. Vendo? Depois de seco, você vai fazer o mesmo procedimento necessário, se caso precise, né? Você faz o acabamento. Ó, aqui eu vou usar berinjela. Aqui um pouquinho do rosa, que é o coral. Ou rosé, ou rostinho de boneca, certo? Vai usar um pouquinho de branco, aqui, ó. Tá? É porque eu não tinha esse projeto pronto e resolvi fazer pra vocês hoje, direto ao vivo. Às vezes demora, mas vou fazer o quê? Mas como fica gravado, você pode pintar um pedaço hoje, aí termina amanhã. O importante é fazer, tá certo? Aqui, vamos fazer o acabamento do bule, somente aqui nessa parte. Pra gente já começar fazendo os acabamentos finais. Na parte da alça do bule, de cá, você vai fazer o mesmo procedimento. Um pouquinho do rosa. Aqui, ó, do coral ou do rosé, tá vendo? Aqui também, ó. Um lado faz para o bule e um lado você faz para a alça do açucareiro. Certo? Agora, vamos para fazer a pintura da colher. Vamos tirar a parte que cobre a colher. Ela é de sobreposição também. Vamos usar a cor clara, igual a ficar igual a nossa xícara, certo? Primeira parte vai ser a número 1, depois vem com o encaixe do número 2. Aqui eu vou colocar ela. Temos que cobrir onde não conseguimos fazer sem a proteção, é impossível, porque vai pegar a parte da xícara. Ó, cobre e cobre, tá vendo? Aqui eu vou ter que cobrir também. Já temos os pedacinhos de fita para você colocar aqui do lado, evitar do pincel fazer
a sujeira. Aqui nós iremos usar a mistura na parte da colher, tá vendo? Aqui nós já iremos entrar direto com o coral ou o rosé. Vocês entendem, né? Na parte do cabo, já vai entrar com o quê? Com o vermelho. Tá vendo? Vermelho. E vai entrar, vou trocar de pincel para usar uma tonalidade aqui, o rosinha, porque como meu rosinha tá, ó, misturado com o vermelho, ele vai ficar um tom mais, ó, na mesma proporção. Ele vai ficar um rosé, ele vai ficar um rosa e fica uma tonalidade bonita. Aí aqui eu uno com a minha parte da colher. Aqui já vou entrar com o berinjela, o pincel sujo, que é aquele que eu guardei lá atrás, ó, na lateral, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou somente, ó, escurecer em cima do vermelho. E aqui agora eu vou usar um pouquinho só do clareador, da misturinha, com branco, para fazer a profundidade. Ó. Quando vocês terminarem de ver que tá seco, aí você vem, ó, escurece onde precisa, que é na parte da colher. Aqui está terminado a colher. Agora, você vai com a sobreposição da colher, que é os detalhes que precisa, e vou encaixar em cima. Tá vendo? Nessa parte, eu vou usar o branco puro, onde tá mais escuro. Tá vendo? Aqui, ó. E na outra parte de cima, eu vou usar com cuidado o berinjela, ó, com batidinhas, com o pincel número 8. Berinjela. Aí depois de seco, você pode estar usando o preto. Ó. Como vai ficando bonito. Depois faz o acabamento da xícara com o acabamento que ela tem, que é o que nós iremos fazer agora. E o Ara Carrijo, sabe por quanto você vende um pano desse pintado com stencil? Eu vendo ele por 20, 25, depende. Se for sem o barrado, eu vendo ele por 20 reais. Se for com o barrado, do jeito que tá aqui, com 2 tecidos, eu vendo em torno de 25, 30 reais. Ó, vamos fazer o mesmo que nós fizemos antes. Vamos usar o branco, certo? Para fazer na parte escura. Por isso que tem que fazer aquele detalhe que eu falei para vocês. Se não fizer, ele fica chapado e não dá diferença. Certo? Aqui. Tá
vendo? Ó? Aí encaixa direitinho. Aqui, ó, na parte do pires. Aqui, ó. Nessa parte vai ser escura. Por quê? Porque a alça da xícara é clara. Tá vendo? Principalmente nesses cantinhos. Aqui você vai fazer claro. E no outro lado, você vai fazer com o berinjela. Se caso vocês quiserem já colocar o preto, para vocês já dando uma visão de profundidade, do mesmo jeito que vocês irão fazer com o no bule, no açucareiro, aliás, ó. Aqui eu vou passar um pouquinho de preto, ó. Ficou melhor. Aqui, ó. E aqui. Certo? A minha xícara já ficou pronta. A colher também. E no bule, tem que fazer o acabamento, principalmente aqui, ó. Que tem que fazer. Se não fizer, não fica bonito. Tá vendo? Na parte de baixo, você vai usar berinjela. Se não ficar escuro, tem que usar um pouco de preto. Tá vendo? Pega um pincel e vai unir, ó. Nessa parte que tá um pouco clara, você vai entrar com o rosa, o vermelho fluorescente da Acrylex, e na Trupolo não tem. Tá vendo? Unindo as cores. Aí aqui você vem com o nosso stencil e encaixa ele, ó. Esse é o principal do acabamento, é ele. Tá vendo? Encaixou direitinho? Tem que encaixar perfeitamente. Ó, onde tá a marcação? Tirar a fita, porque ele tem que encaixar perfeitamente. Ó, tá vendo?
Encaixou? Encaixou. Aí agora nós vamos vir com um pouquinho de preto, com o pincel sujo. Você vai mergulhar na berinjela, no preto. Para poder dar um tom mais escuro. Principalmente aqui, ó. Na tampa. Na parte do que pega a tampa, nessa bolinha. Aqui, ó. Essa parte que pega da tampa também. Aqui, ó. Na alça. Tá vendo? Aqui também. E no restante, você vai fazer com o branco. Não tem como fazer com a cor clara e escura, porque não vai perceber. Então, tem que ir com o pincel, com a tinta branca. E vamos fazer. Ó. Você põe pouquinha e depois quando seca volta a dar esse acabamento de novo. Ele vai ficar um pouquinho fosco. Aí quando secar, você vem com o stencil e dá o acabamento novamente. Tá vendo? Porque não pode encharcar muito. Ó. Vendo? Aqui eu vou retirar essa parte que nós íamos fazer de stencil grande. Nós já fizemos, agora vamos partir para o barrado, porque nesse barrado a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou fazer um pedaço, tá certo? Aí vocês irão fazer o restante, conforme o que vocês tiverem aí. Vou usar a minha lista embaixo, aqui, ó. Para vocês terem noção. Aqui eu vou usar uma tonalidade clara, que combine com aqui, tá certo? Vou usar o mostarda. Um pincel maior. Aqui eu fiz com verde. Aqui eu fiz, vou fazer com mostarda. Ó. Não tem segredo não. Pincelzinho fazendo movimento, ó. Tá vendo? Sem mistura. Ó. Ele tá preso. Na parte que tiver, depois que vocês quiserem bem escuro, você faz mais escuro. Usa outra, mais tinta e volta a dar uma carga novamente em cima do stencil. Esse stencil é de lançamento, certo? Aí agora, nós iremos usar a famosa lista. Me vê aí, Isabela, a lista, por favor. Você vai escolher. Se você tiver esta, ótimo. Se você tiver essa daqui,
ótimo também, tá vendo? Que são estas, tá? Aí eu vou fazer com esta, que ela se encaixa perfeitamente no que eu preciso. Não vou tirar esse stencil, vou deixar ele aqui, ó. Tá vendo? E vou usar o mesmo tom de verde, que será o verde ocre da Trucolo. Vou pegar um pincel maior, tá vendo ele aqui, ó? Ele tá úmido. Esse pincel aqui, ó, maior. Vou mergulhar na tinta, como vocês estão vendo. Vou tirar o excesso no pratinho, ó. E vou fazer este movimento daqui, ó, de onde tá pintado embaixo, pra cima. E de cima pra baixo, ó. Ah, tô com medo de fugir a fita. Coloca-se uma fita no stencil pra ficar firme. Ó. Esse açucareiro pode ser colocado como essa xícara como chá ou como café. Como o café tá caro, a gente vai usar chá. Ó. Eu ia fazer com outro bule, mas não tinha stencil suficiente, porque já tinha sido vendido. O próximo a gente vai fazer do coador de café. Eu tenho que ensinar as frutas pra vocês. Mas é tudo no meu tempo, porque vocês sabem que eu não tenho tanto tempo disponível para fazer. Vou fazendo conforme as minhas posses. Ó. Tá vendo? Como fica bonito. Um trabalho simples. Aí você vai retirar essa parte aqui, ó. Olha que lindo que ficou, gente. Tá vendo? Vai ser feito em todo o processo daqui. Aqui nós iremos colocar um stencil de palavras, ó. Para a vida, alegria e café. Escolha seu chá, tá vendo? Você pode estar colocando este para vir para vila é vida, é para a vida, alegria é café. Tá vendo? Ó, você pode estar usando... O que é que vocês acham? Eu uso café ou uso chá? A opinião de vocês. Ó. O chá. E o café. Ah, eu vou fazer o café. Eu sou louca por café. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer com café. Café, café. Ó. Preencher com o mesmo detalhe, ó. Daqui. O nome. Pincel número 6, em pezinho. Ele chega chatinho. As minhas clientes perguntam por que meus pituá é chatinho. Eu não sei, eu trabalho com ele em pé e ele vai acertando as cerdas, ó. Tá vendo? Aqui também. Aí depois eu vou postar lá no Instagram, terminado a pintura. Quando eu terminar a pintura, eu coloco lá para vocês verem. Vai pro meu Telegram. E a foto também vai para vocês verem no YouTube. Tá certo? Ó. Tá vendo?
Como ficou bonito. Aí, o que nós iremos fazer para dar vida a esse nome? A gente vai usar o Sérpia. Sérpia Outono da Trucolor, certo? Com o pincel sujo, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, escurecendo a parte mais gordinha da letra. Nessa letra aqui, C, eu vou preencher ela com mais precisão, certo? As outras, chega. Eu vou fazer na parte do F, na parte da letra A, na parte de cima do F também, só vai ficar o meio. Vou afastar a letra E para dar um efeito, certo? E vou escurecer todo a parte de cima. Vendo? Aqui, que é o que eu falo pra vocês, vazou. Aí você vai com um pouquinho do nosso Sérpia. Iguala ele aqui, ó. Certo? O grãozinho de café pode ser feito aqui do lado e pode ser feito aqui, ó. Com o preto. Você colocou o café aqui e depois que fizer o outro lado, você faz o acabamento, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, porque se não gostou, eu peço desculpa, tá? Mas eu mesmo amei. Os stencils usados são este, famoso bule, que é um açucareiro que pode ser junto, você pode pintar também com um bule, que no projeto que vier pela frente você pode encaixar ele perfeitamente. Ó, opção para vocês trabalhar com bule, eu tenho uma porção. As listas você pode usar a que vocês acharem que tem em casa, já pode usar. E quem não tem nenhuma pode estar comprando as 3, as 4, todas que nós tivemos, porque cada uma ela se encaixa no nosso projeto. E logo esse stencil maravilhoso que é um barradinho. Logo estaremos recebendo o lançamento da Little Art para fazer a demonstração a vocês. Faremos uma pequena live demonstrando a vocês. Um grande abraço e até logo.